Bom dia, com Jesus. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã, né? Amigos e companheiros também, aonde chegar este vídeo, esta mensagem, que Deus possa grandemente te abençoar neste momento, derramar as ricas bênçãos do céu sobre a sua vida e sobre sua família. Amém? O intuito desta pregação é levar até você, né, o conhecimento que Cristo também tem nos dado. Como diz as Escrituras: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Primeiro, que Deus não deixa ninguém confundido nem enganado. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo neste momento, né, através desta transmissão, deste esse vídeo gravado aqui, pela graça de Deus, não estamos fazendo nada para querermos aparecer, né? Longe de mim tal coisa, Deus conhece meu coração, mas fazer sim a vontade de Deus, que é o ide, como diz as Escrituras, né? Por todo mundo anunciai o Evangelho a todas as nações. Então vamos ler neste momento no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 11, aonde diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declara, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Veja aí. Então o apóstolo Paulo dizendo, cheio do Espírito Santo, o homem ali que foi dotado dos 9 dons das Escrituras, um homem que outrora era perseguidor dos cristãos, até que um dia ele teve um encontro com Cristo, quando ele teve que cair do cavalo para ser humilde, ser humilhar, na presença de Deus, porque ele cuidava de estar fazendo algo para Deus, perseguia os cristãos, ajudou ali até matar alguns, mas ele tinha um propósito de Deus em seu coração, e Deus tem uma forma, uma maneira de tratar com cada filho seu, Às vezes para os olhos humanos você é visto de uma forma, mas para Deus, Deus te vê de outra forma, porque Ele te vê o seu interior. Deus te vê de dentro para fora, Ele vê o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E Deus tinha um plano na vida desse homem, Então o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, ele estava perseguindo Cristo? Ele estava perseguindo o povo de Cristo. E quando você está perseguindo o verdadeiro cristão genuíno, gerado pela palavra de Deus, você está perseguindo a Cristo. Porque se formos lermos no livro ali de o Evangelho 1 São João, diz ali: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? Jesus. Quem que é Jesus? É a palavra. 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Quem? Jesus Cristo. Está ali em São João também, capítulo 1, versículo 17. Jesus Cristo era Deus na forma humana. Está lá em Isaías 43, versos 10, também onde diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou mesmo. Ele profetizando muito antes de sua vida, Isaías 43, versos 10. Vós sois as minhas testemunhas. Vós quem? Os discípulos, que foram a testemunha do Senhor, Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor Jeová, o meu servo a quem escolhi. Quem foi o servo? Jesus, veio na forma humana, se fez servo, O meu servo a quem escolhi, para que saibais, para que vocês, nós saibamos, entendais e me criais que eu sou mesmo. Ou seja, Jesus, Deus sendo mesmo Jesus, eu sou mesmo. Que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Ou seja, Deus se formou carne. Aí Deus diz ali em Atos, ali está escrito, o apóstolo Paulo dizendo: apacentai o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas quando Deus teve sangue? Um espírito pode sangrar? Não.
mas ele teve sangue quando ele se fez na forma humana, Jesus Cristo, quando ele clamou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Né? Porque o Espírito de Deus, como o Espírito não morre, teria que sair daquele corpo, aquele tabernáculo, aquela carne chamada Jesus. Deus, o próprio Deus ali dentro, tinha que sair para que ele morresse, para que ele voltasse e retornasse ao terceiro dia naquele corpo e ressuscitasse, né? Aonde, quando ele subiu para o alto, se tornou aquele corpo glorificado, Jesus Cristo, Deus, né? Ali onde ele desceu lá no Hades, está lá 1 Pedro capítulo 3, versos 18 e 19, e pregou os espíritos em prisão, que estavam dizendo que ele foi injusto na época de Noé. Mas ele não foi injusto, porque Noé pregou com a geração de 120 anos. Mas o povo creu, o povo aceitou a mensagem. Hoje também não é diferente. Cada pregação, meu irmão, é um martelinho batendo. Naquela época foi chuva, vai chover, Deus vai mandar dilúvio. E o povo: não, Deus não vai fazer isso não. Deus vai matar nossa gente, nossas crianças. Deus, ele dá a vida, ele tira, irmão. Ele é Senhor de tudo, nada é nosso. Tudo está na mão de Deus. Né? O mundo não, o mundo jaz no maligno. Este mundo é o Éden de Satanás. Por isso que a terra do cristão é aqui. Jesus Cristo diz: ainda que o homem interior se corrompa, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. O espírito, na verdade, está pronta, mas a carne para nada se aproveita. A carne é fraca. Então, para sermos gerados de novo, nós temos que aceitar o quê? O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, ser uma nova criatura. E como devemos fazer isto? Irmão, se pegarmos ali em São Mateus, capítulo 28, no verso 18 e 19, ali está escrito: ide por todo mundo, né? Portanto, ide por todo mundo, batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí, mais lá na frente, em Atos 2:38, você vai ver Pedro batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo está errado? Não. Está totalmente correto. Errado está a doutrina pagã que foi criada no Conselho de Nicéia, no 325, que é o batismo nas trindades em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas peraí, mas na Bíblia está escrito, São Mateus 28, ide batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, realmente. Mas você vê se os discípulos saíram batizando nestes títulos, que não são nomes, são títulos. Jesus diz: ide, é uma ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome do Pai? Eu tenho um pai, o nome dele é José. Meu pai tem um filho, o nome dele tem um filho. Filho não é nome, pai não é nome, são títulos, né? Então, qual que é o nome do Pai? Senhor, o nome do Filho Jesus, o nome do Espírito Santo, Cristo ser ungido. E ele deu esta ordem. Perdão. Mas vocês viram se eles já saíram batizando nos títulos? Não. Porque isto foi criado por Roma, por São Agostinho, no ano 325. Entende? Doutrina pagã que crê mais de um Deus. Então os títulos não têm poder de perdoar pecado. Se você vê a metamorfose da borboleta, ela primeiro ela é uma lagartinha, depois ela é um casulo, depois daquele casulo sai uma linda borboleta. Mas são 3 pessoas? Não. É uma criaturinha em 3 manifestações: lagarta, casulo, borboleta. Isso é uma comparação, meu irmão, para que você, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de entender, né? É o mesmo ser em 3, né? Em 3 metamorfoses, em 3 manifestações. Mas não é que é 3 pessoas distintas, não. É a mesma criaturinha: lagarta, casulo, borboleta. Para que você entenda. E esta ordem que Jesus deu, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está ali em São Mateus 28, versos 18 e 19. Isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos, né? Quando eles ficaram ali 120 reunidos no cenáculo. Se nós formos ler nas Escrituras ali, no livro de São Lucas, capítulo 24, no seu versículo 45 diante, Jesus diz: e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. É necessário que Deus abra o nosso entendimento, meu, teu, meu irmão, minha irmã, para nós compreender as Escrituras. Não é teologia que vai te levar a Deus, não. O que vai te levar a Cristo, o que vai te levar a Deus é a revelação. Como ele diz: porém eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa pedra? Revelação.
Então, sem revelação, ninguém verá Deus. Não é a teologia que vai te salvar, que vai te levar para o céu. Você vê tantas pessoas se acham grandes, inchados, né? Fizeram teologia, tiveram seus diplomas, PhD e isso e etc. Mas estão na letra. E o apóstolo Paulo chega a dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, todos que estão na letra, homens letrados, não estão no Espírito. O Espírito de Deus está num simples ser humano, um filho seu. Como Pedro era um pescador analfabeto, tantos outros que Deus tratou com eles. Deus capacita os seus escolhidos, né? Não é o homem que capacita o homem, mas é Deus que capacita os seus, né? E serão todos ensinados por Deus. Não é assim que diz a Escritura? Seremos ensinados por Deus. E como é que podemos ser ensinados por Deus? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e porque são elas que de mim testificam. Está ali em São João capítulo 5, verso 39. Lá em Josué também, no Velho Testamento, capítulo 1, versos 8: não te aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Amém? Então é Deus quem te capacita, é Deus quem te revela. Como ele diz: graças te dou, ó Pai, pois ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, outra parte ele diz ali em São João 14, né? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, como muitos pregadores aí no mundo afora dizem. Ninguém vai ao Pai, como se estivesse apontando para cima, ele sendo a segunda pessoa, o Pai sendo a primeira e o Espírito Santo a terceira. Não, meu irmão, isso é engano. A Bíblia diz: três são testificam no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo. Esses três são um. Não existe a primeira, segunda, terceira pessoa. Ele fala: eu sou o primeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o fim, fora de mim não há Deus. Então onde tem três lá em cima? Não tem. É um Deus em três manifestações, mas sendo uma pessoa igual a você. Você é corpo, alma e espírito. Tem três de você? Não tem. E assim também é o batismo. E de batizar em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho, Jesus, em nome do Espírito Santo, Cristo ser ungido. Então essa ordem que foi dada em São Lucas, capítulo 24, no versículo 45 diante, ele diz: ficardes, porém, a Jerusalém. Mas antes disso, ele abriu-lhes o entendimento deles para compreender as Escrituras. Então eles passaram a compreender as Escrituras. E ficaram os 120 apóstolos reunidos no cenáculo, quando então veio um vento impetuoso do alto, né? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e se cumpriu o que está escrito em Joel: e vossos filhos profetizarão, né? E recebereis o Espírito, né, Santo naquela época. E foi onde aconteceu ali o cumprimento das Escrituras. Começaram a falar em línguas, né? Os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão visões. E ali então eles já tinham suas mentes abertas, receberam o Espírito Santo, como Jesus Cristo diz aqui: ficares, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, então eles foram revestidos de poder. Está ali em Atos 2, verso 37. Então indagaram e perguntaram aquele povo, né: que faremos, varões e irmãos? E que diz Pedro, cheio do Espírito Santo? Quando Jesus diz lá atrás: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta revelação. O que Pedro diz? Pedro estava com a revelação. Ele não foi contra, ao contrário de São Mateus 28, 18, 19. Não, ele entendia que o nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo Cristo ser ungido. Que faremos, varões e irmãos? Então lhes respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você não vai encontrar nas Escrituras batismo ou alguém sendo batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Jamais, meu irmão. Não tem Bíblia para isso. Amém? Em Atos 8, capítulo 8, versos 15 e 16, ali está ali também, né? Foram lá e oraram para aquelas pessoas e ordenou que fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, versos 47 e 48 também, né? A turma ali de Cornélio, onde Pedro orou por eles, onde ele teve a visão, chegou lá e ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 5 também, onde está escrito: Paulo perguntou àquele povo: em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo lhes respondeu: certamente João batizou o povo para que cresce naquele que após ele havia de vir. Nisso era Jesus Cristo, né? Então para que eles crescem apenas, mas não para que eles fossem batizados.
Então tiveram que ser rebatizados novamente, porque João veio preparar o povo para Deus, né? Como diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai suas veredas. Então João Batista veio preparar o caminho para o Senhor. Ele veio, já preparou aquele povo, né, para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor também foi batizado, não que ele tinha pecado, mas para que se cumprisse as Escrituras, né? Que nem diz para João. João diz para ele: Senhor, eu careço ser batizado por ti. Então Jesus diz: não, João, é necessário para que eu seja batizado, para que se cumpra em mim as Escrituras, né? Então, em Atos, ali 19, verso 5, onde estávamos falando, o apóstolo Paulo então lhes ordenou e disse: certamente João batizou o povo para que cresça naquele que após ele havia de vir, seja Jesus Cristo, né? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pega lá e lê, meu irmão. Está ali, estou citando as Escrituras, né? Se algo estiver fora da palavra de Deus, rejeita, fuja disso, né? Mas um verdadeiro cristão genuíno, tudo que ele ouvir da palavra de Deus que estiver de conformidade com as Escrituras, ele selará isso com amém, né? Então, e eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e Paulo impôs as mãos, e então receberam também o Espírito Santo de Deus, né? Que é o único batismo, nenhum outro nome há perdão a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo, e nem a salvação. Que Jesus diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Ou seja, se alguém deu todo esse poder para ele, ficou sem poder. Mas por que todo poder é dado para ele nos céus e na terra? Porque Jesus Cristo é Deus, eu e o Pai somos um. Ele não é a segunda, nunca foi, ele sempre foi o primeiro, né? Ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou em nós. Quem é o verbo? Jesus, a palavra Deus, né? Está lá em Isaías 43 também: vós sois as minhas testemunhas, como a gente já leu. E que Deus nenhum se fez carne, depois de mim nenhum outro haverá. Ou seja, Jesus Cristo é o único. Teve que se fazer carne para resgatar o seu povo, porque o Espírito não tem sangue. Como é que Deus ia dar o sangue pelo seu povo, sendo ele Espírito? Por isso que ele quer que adoramos em Espírito e em verdade, né? Para sermos salvos. E ele nos resgatou na cruz do madeiro, derramou sobre nós o teu sangue, deu por nós o teu sangue, né? Para que sejamos salvos, que sejamos perdoados pela graça, pelo sangue da propiciação, né? Que faz expiação pelos nossos pecados. Então temos que aplicar este sinal em nossa vida. E nessas últimas eras, Deus também tem enviado um mensageiro, né? Que veio preparar o povo de Deus. Está ali em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Mas nos dias, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mas aí se você pegar em Mateus, né, Mateus capítulo 17, versos 11 ali, eles vão dizer assim: Senhor, quem é Elias? Né? Quando Elias virá? Nós vamos ler aqui. E no versículo 10: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que João Batista viria no poder e virtude de Elias. Sim, né? Ele foi o Elias, mas ele não veio restaurar nada, ele veio preparar o caminho para Deus, não veio restaurar. Aqui se diz do Elias futuro que veio para esta era de Laodiceia, que é o mensageiro da era, né? Qual temos conhecido, que é o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Jesus disse, e respondendo Jesus disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Primeiro, como assim? Primeiro, porque antes da segunda vinda, João Batista foi um preparador para a primeira vinda de Cristo. Para a segunda vinda já veio outro Elias. Por que Elias? Deus identifica como Elias porque está no poder, na virtude e na unção de Elias. É um profeta, é um servo, um filho de Deus. Aqui no versículo 12: Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim padecerá também deles o Filho do Homem. Aqui estava dizendo João Batista que ele tinha vindo e não conheceram, fizeram tudo o que quiseram com ele, né? Até decapitado foi por pregar a verdade. Mas no 11 aqui diz do Elias futuro, né? Que está escrito também em Amós 3, verso 7: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então Deus nunca
envia juízo para uma pessoa sem antes adverti-la, né? Então Deus nunca julga um homem, leva um homem a juízo sem antes o adverti-lo. Deus primeiro adverte. Então Deus sempre tratou com profetas, com mensageiros, antes de enviar o seu juízo, a sua advertência sobre a terra. Por isso que ele tem nos prometido um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E este Elias viria fazer o quê? Viria converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Esse de Malaquias, capítulo 4, verso 5 e 6. Que é o Elias da nossa era agora. Então ele veio converter o povo que havia se perdido para o fundamento apostólico. Nossos pais na fé converteram o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Ou seja, trazer nós de novo a noiva à luz da palavra, a revelação, né? Como diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual tens anunciado aos seus servos, aos profetas. Está lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Amém? E Paulo diz aqui, irmãos, queremos ler mais uma escritura aqui no livro de Gálatas, né? Onde diz assim, Gálatas, capítulo 1: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Muitos, né, distorcendo, transtornando o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 8: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema é o que? Maldito, excomungado, sem comunhão com Deus, reprovado. Aqueles que anunciam outro evangelho. Então, como diz, nós já falamos, o batismo correto, irmão, irmã. Quer saber mais? Pedro tem a receita para te dar. Está ali em Atos, capítulo 2, versos 38, Atos, capítulo 8, versos 15 e 16, e Atos 10, versos 47 e 48, e Atos 19, melhor dizendo, versículo 5. Então, você não vai encontrar nas Escrituras batismo nas Trindade, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mensagem que os ouvintes acabam de receber também é da voz do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Que viria o mensageiro da era prometido para os nossos dias, que viria restaurar a fé apostólica. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, amigos e companheiros, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. Amém. Que Deus te abençoe.